Fala galera, beleza? Eu sou o professor Ricardo e você está no Sigma Educacional. Bom, vamos lá. Dando continuidade à nossa aula de geometria básica, hoje a gente vai ver aqui alguns conceitos de polígonos, tá? O que é polígonos? Poli significa muito, gonos, pontas. Ou seja, são figuras que têm vários lados, mas a gente vai ver se cada uma dessas aqui, ó, por exemplo, é um polígono, pode ser considerado polígono. A gente tem algumas regras. Vamos dar uma olhada. Bom, primeiro a gente vai ver aqui o conceito de curvas. Então, curvas abertas, elas são isso aqui, ó, são linhas. Ela pode ser um conjunto de linhas retas aqui, ou pode ser uma linha curva mesmo, né, um termo que a gente utiliza. E aí eu digo que são planas, abertas e simples, se elas estiverem no mesmo plano. Lembra que eu falei na outra aula sobre tridimensional? Então, ela está num plano, é aberta. Bom, ela não, uma ponta não encontra na outra, tá? E simples, porque as linhas não se cruzam. Pode ver que aqui, ó, onde as linhas se cruzam, eu chamo de não simples. Ainda é plana, é aberta, porque as pontas não estão encostando uma na outra, mas ela é chamada de não simples, tá? Depois, curvas fechadas, aí já está chegando mais perto do que a gente chama de polígono. Olha só, aqui a gente tem planas fechadas não simples. O que é não simples? Quando as linhas se cruzam. Se as linhas se cruzam, ela não é simples, tá? Aqui também. E aqui, plana fechada simples, eu tenho dois exemplos também. A gente tem um polígono, é uma curva plana, fechada, simples, formada por segmentos consecutivos não colineares. Olha só, aqui eu não tenho segmentos de reta, tá? Então, elipse, círculo, não é considerado polígono. Apesar de ser plano, fechado e simples, ele não é feito por segmentos de reta, tá bom? Não pode ter linha curva num polígono. Esses segmentos são chamados de lado do polígono. Então, assim, esses segmentos consecutivos, quantos lados tem uma elipse? Ou quantos lados tem uma circunferência? Não dá para saber, né? É uma coisa só. Então, a gente não chama isso de polígono, tá? Polígono, aqui sim, né? Eu tenho segmentos de reta não colinear consecutivo. E é fechado e plano. Então, isso aqui é um polígono. Olha só, eu tenho polígonos convexos. O que isso significa? Que se eu fizer dois pontos aqui, em qualquer lugar, e juntar esses dois pontos, a linha que eu formei ficou contida no desenho. Mesma coisa aqui, não tem como ela passar por fora do desenho. Já aqui, ó, se eu fizer um ponto aqui e um ponto aqui, quando eu junto esses dois pontos, a linha passa por fora do desenho. Então, essa é a diferença de polígono convexo, que é esse caso aqui, e polígono não convexo ou côncavo, que é o que está aqui, tá? Eu não coloquei o côncavo aqui porque você precisa lembrar de uma palavra difícil só convexo, né? Ou é convexo ou é não convexo. Só para exemplificar, a mesma coisa acontece aqui, ó. Se eu faço um ponto aqui, traço, opa, passou por fora do desenho, toda vez que isso acontecer, ele é um polígono não convexo. E aqui eu tenho polígonos convexos que a gente chama de regulares, tá? Então vamos estudar só os convexos agora. Bom, primeiro, nome dos polígonos. O nome é sempre dado pelo número de lados que ele tem. Então, ó, triângulo, quadrilátero, pentágono, é sempre a partir daqui, tá? Esses primeiros aqui, a maioria das pessoas sabe. Eu acho que pega um pouquinho eneágono, o pessoal não conhece. Um decágono, também difícil do pessoal conhecer. E icosságono. E tomem cuidado porque às vezes cai na questão, tá lá, dado icosságono, e aí você vai ter que saber o que é um icosságono, tá? Agora, dentro destes eu ainda tenho algumas classificações, eles diferem. Triângulo e quadrilátero eu vou ter tipos diferentes. Tá? Então, classificação dos triângulos, primeiro eu posso classificar eles de duas maneiras, tá? Pelo tamanho dos lados ou pela abertura dos ângulos. Primeiro pelos lados, ó. Eu coloquei aqui, tudo que tem um risquinho tem mesmo tamanho, certo? Então aqui eu tenho os três lados de mesma medida. Quando isso acontece, eu chamo de equilátero. Equi de equivalente, de igual, né? Equilátero, lados
de mesmo tamanho. Depois, se eu tiver dois lados de mesmo tamanho e um de tamanho diferente, eu chamo de isósceles, dois lados iguais. Por último, os três lados diferentes, isso eu chamo de escaleno. Pela medida dos ângulos, eu tenho acutângulo. E o que é isso? Quando os ângulos são agudos. O que é um ângulo agudo? Menor do que 90 graus. 90 graus seria aqui reto para cima, né? Ó, é menor. Todos os ângulos aqui são menores do que 90 graus. Eu chamo esse de acutângulo. Depois, retângulo. Tem um ângulo reto. Quando tiver um ângulo reto, eu chamo de triângulo retângulo. Por último, obtusângulo. Ângulo obtuso é maior do que 90 graus. Então, toda vez que tiver um ângulo maior do que 90, eu chamo de triângulo obtusângulo. Então, ó, menor que 90, acutângulo, porque os ângulos são agudos. Se tiver um ângulo de 90, a gente chama de ângulo reto, então é retângulo. E se tiver um ângulo maior do que 90, eu chamo de obtusângulo, porque ângulo maior que 90 é obtuso. Agora, dos quadriláteros. Quadrilátero, a gente tem quadrado, losango, trapézio retângulo, trapézio normal e o retângulo. Vamos para cada um deles, tá? Algumas definições. Quadrado, 4 ângulos de 90 graus e 4 lados iguais. Todos os lados aqui têm mesmo tamanho. Certo? Depois, losango também tem os 4 lados iguais. O que vai mudar? Esses ângulos aqui, ó. Tá? Que esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, mas não tem a mesma medida aqui e aqui. Pode até ter, só que se tiver, vira um quadrado. Então, todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é quadrado, tá? Bom, trapézio retângulo. Trapézio, ele tem base e topo de tamanhos diferentes, lados opostos sempre paralelos, né? Agora, aqui eu tenho um ângulo de 90, por isso que ele é chamado de trapézio retângulo. Os outros ângulos diferem, aqui também é 90, né? Os outros ângulos diferem. Já nesse aqui, ó, eu já não tenho ângulos iguais, né? Não sei, por isso que eu chamo de trapézio, mas ele não é um trapézio retângulo. No caso do retângulo, eu tenho ângulos retos, os 4 ângulos são retos, tá? Mas as medidas dos lados são diferentes. Lados opostos têm a mesma medida, mas os que são consecutivos não. Tá bom? Bom, gente, isso aqui foi um pouquinho, então, de nomenclatura. Mais pra frente a gente vai estudar mais sobre isso aí. Lembra que essas lousas vão estar no nosso Instagram, @sigmaeducacionalsp. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com seus colegas. Se for com alguma dúvida, deixa nos comentários que depois a gente responde, beleza? Valeu!